A tua piscina tá cheia de ratos, suas ideias não correspondem aos fatos, o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, o tempo não para. Não para, não para. Pois é, gente, o tempo não para. E como Florestan nos ensinou, a sociedade também nunca para. Ela vai estar em constante mudança. Quando a gente pensa que a sociedade está estagnada, na verdade ela não está. A gente pode travar determinado estágio de desenvolvimento da sociedade para uma análise, mas mesmo quando a gente acha que está tudo bem, a sociedade está fervilhando ali por baixo em diversas relações de poder que estão acontecendo. Portanto, pensar numa sociedade estabilizada é apenas um estado teórico. A gente pode ver que desde Aristóteles nós temos algumas propostas para tentar entender como é que as coisas mudam, como é que as sociedades mudam, né? E a gente pode entender essas ideias em duas perspectivas fundamentais. São as perspectivas lineares, que podem ser uni- ou multidirecionais, né? Uma única linha de mudança, ou então linhas diversas, né? Em direções diferentes, mas ainda assim lineares, ou perspectivas cíclicas. Dentro das perspectivas lineares, nós temos a ideia da monogenia histórica, né? Presente, por exemplo, dentro do pensamento do Euclides da Cunha, inspirado no Herbert Spencer, que a gente vai ver aqui. As ideias do evolucionismo, certo? A ideia do positivismo, lá do Auguste Comte, todas essas estão ligadas a essa noção de perspectivas lineares, certo? Eu vou ter uma manutenção do desenvolvimento, o futuro vai ser melhor que o passado e assim por diante. As perspectivas cíclicas, elas estão ligadas a uma visão mais crítica, né? Como a gente vai ver aqui ao final da aula, mas nem por isso elas são novas também. Aristóteles já falava, aquilo que foi é o que será, né? Não há nada de novo embaixo do sol, né? As coisas se repetem. Aristóteles já alertava a gente para isso. Outro pensador que vai falar dessa noção da repetição é o Vilfredo Pareto. Ele vai estudar, vai detectar na história que a história, na verdade, é uma sucessão de aristocracias. Eu sempre vou ter mudança social, mas eu tenho um grupo que domina, depois esse grupo vai sofrer alguma baixa, vai surgir um outro grupo que domina e assim sucessivamente, né? Pareto já indicava essa questão cíclica da história, da história das mudanças sociais, perdão. Bom, tipos de mudanças sociais, endógenas e exógenas. As exógenas, elas vêm de uma interação externa, ou seja, eu tenho algum fator de mudança que vem para a sociedade de fora, porém causa uma reestruturação dessa sociedade. Então ela muda por pressão externa, mas enfim, muda. Exemplo da guerra, exemplo das crises econômicas, né? E endógenas são processos internos que vão levar à produção e à reprodução da sociedade. Produção é a própria sociedade gerando uma nova solução, gerando algo que não existia anteriormente. E reprodução é a manutenção, né? Apenas a recriação das estruturas já existentes. Então esses são os dois tipos. Aqui tem autor de montinho, porque falar de mudança social é uma coisa bastante complexa. Então nós temos diversas possibilidades de olhar para a questão. Olha aqui, ó, pensando no número de pessoas. Aumenta o número de pessoas, aumenta a necessidade de novas relações de poder, né? Então, quanto mais pessoas tenho, mais conflitos surgirão na sociedade
e eu preciso de novas relações de poder para organizar isso. Isso vai estar presente em Tones, Mills e Thiers. Mudanças materiais, ok? Quanto mais mudanças materiais eu tenho, elas aconteceriam então aqui primeiro, mais rapidamente, eu preciso que as mudanças imateriais, num segundo momento, acompanhem. Então, muda as necessidades materiais, que são mais rápidas, são mais emergenciais. As mudanças imateriais das ideias precisam alcançar, né? Então, nesse movimento, eu vou ter a mudança social, William Ogburn. Bom, a ideia do simples para o complexo, ok? Eu tenho uma sociedade que vai ser simples, dentro dela vai surgir diferenciação, ela vai se separar, e aí mais pessoas vão se agrupar aqui, mais pessoas vão se agrupar aqui. Ok, aumentou de tamanho de novo, ficou muito grande, vai sair subconjuntos, e aí eu vou cada vez mais complexificando a sociedade. Quanto mais eu complexifico a sociedade, mais eu preciso ter uma densificação, uma complexificação também na necessidade de integração. Eu vou sair de estruturas, por exemplo, legais mais simples, indo para estruturas legais cada vez mais complexas. É a ideia do Herbert Spencer. Bom, da cultura para a civilização, da civilização para o império, do império para o fim, certo? Um fatalismo evolucionista, digamos assim, do Spengler, né? Eu tenho a formação de uma cultura, cada cultura forma uma civilização, essa civilização tem como seu ápice uma fase imperial, onde ela vai dominar outras civilizações, e aí ela vai chegar no seu apogeu e no seu fim, né? Spengler. Bom, todos esses que a gente falou até agora, eles têm características muito ligadas às perspectivas lineares. Porém, quando a gente chega aqui, em Marx e em Weber, eu já tenho uma ideia de característica cíclica. Marx lembra bastante o pensamento de Pareto, né? Ele vai falar que, por exemplo, toda história é a história de luta de classes, onde eu tenho uma classe privilegiada e uma classe subalterna dominada. Além da questão das classes, o controle das forças produtivas também é fundamental para a gente entender como é que se organiza aquela sociedade. Essa organização da sociedade se chama estrutura, e essa estrutura determina a superestrutura, ligado à parte não material da sociedade. Então, a estrutura, as relações de produção, as relações materiais, vão determinar o que é produzido superestruturalmente naquela sociedade. Por exemplo, o próprio Estado é um exemplo disso. O Estado está dentro da superestrutura e vai ser construído conforme uma estrutura pré-existente. Weber, racionalização mais valores sociais são as molas de mudança social aqui. Ao longo do tempo, Weber vai detectar a racionalização acontecendo, né? O processo de secularização, ele também usa esse nome, que vai alterar os valores sociais, levando à mudança. O exemplo mais claro disso é quando ele fala que o advento da ética protestante, ou seja, valores sociais, certo? Que estão ligados a uma valorização da racionalização, contribuem para a criação do espírito do capitalismo e desenvolvimento desse sistema de produção. Beleza, gente? Daqui a pouco vamos falar um pouquinho sobre Giddens.